comentar como eu vim parar nos Estados Unidos. Vou começar por etapas. Eu comecei a pensar no processo de au pair em 2017, em fevereiro. Eu saía do trabalho e ia direto pra conhecer as agências. E pesquisei muito, eu comecei a assistir vídeos, eu comecei a ver blogs, eu comecei a assistir tudo pra ver se compensava mesmo eu vir como au pair. Então comecei a pesquisar bastante e no meu aniversário, 25 de março, eu fui na agência da Cultural Care com a minha mãe, assistimos a palestra e vimos que era isso mesmo. Eu vi que era isso mesmo que eu queria, então eu já estava colocando essa ideia na minha cabeça. Quando foi em abril, eu fui demitida e não tinha guardado dinheiro, eu estava começando os meus planos ainda e aconteceu isso. Como eu já falei no meu vídeo de 50 fatos sobre mim, que eu frequentava a Umbanda, então eu fui indignada, sem saber o que estava acontecendo, confusa e a maneira como eu fui demitida também. Então eu fui no centro e passei com um guia e ele falou que, pra quem acredita, vai acreditar, né? Ele falou que se não fosse assim, se isso não tivesse acontecido, os meus planos não aconteceriam. Então eu comecei a enfrentar como algo positivo. Quando foi em maio, só o primeiro teste você precisa fazer pessoalmente, o segundo ou o terceiro você pode fazer via Skype. Então, eu marquei a entrevista na Cultural Care em maio, fui na entrevista, o teste é pessoal em inglês, conversei com a menina, com a atendente da agência, fiz o teste, demorou 30 minutos, e o teste pessoal e 10 minutos o teste em inglês, acho que nem isso, não chegou nem a ser a 10 minutos, que ela passa 4 questões e 2 situações de emergência. Fui sair da agência toda preocupada, ansiosa e uma semana depois eles me ligaram e me mandaram e-mail falando que eu não havia sido aprovada, porém eles marcaram uma outra data. Só que eu pensei, eu falei assim, eu quero muito viajar, então vou me dedicar. Comecei a fazer o curso de inglês online com a Priscila, encontrei ela no grupão e ela me ajudou muito, muito mesmo, ela tem muita paciência e foi me dando várias dicas, o foco dela é em au pair, então ela sabe algumas perguntas, até porque ela já trabalhou em uma agência, enfim. E aí isso me ajudou muito. Quando foi em julho, eu fiz meu segundo teste, então no meu segundo teste eu fiz online, não passei, fiquei chateada, fiquei indignada e até então não estava guardando dinheiro, eu estava aproveitando que eu não estava trabalhando e saindo e gastando e nem parei para pensar na possibilidade. E se eu passar? O que vai acontecer? Então, não passei, falei com a Priscila, fiquei super chateada. Quando foi em setembro, eu fiz o teste de novo, não passei. Porém, quando começou a acontecer muitas coisas, eu comecei a ficar desesperada e ir atrás de emprego. Eu precisava fazer alguma coisa, então eu me cadastrei pela internet em sites de emprego. Eu fui chamada para 2 e aconteceu que minha mãe ela teve que fazer uma cirurgia de última hora e eu deixei o inglês, eu não tinha cabeça para ficar fazendo teste, então isso foi deixado de lado. Eu já tinha perdido também a minha última chance, então eu teria que pagar de novo para fazer o teste. E então eu fiquei desanimada, comecei a não fazer mais, aí teve essa história da minha mãe, aí comecei a procurar emprego. Eu fiz uma entrevista de emprego em novembro, e aí quando foi em novembro eu também voltei para aula de inglês, e eu pensei que fazendo inglês e quando eu estivesse realmente boa a fazer a prova, eu, iria atrás. Você pode fazer o teste 3 vezes. Sem pagar. Na quarta vez você vai precisar pagar. Porém, a menina da agência me ligou e falou: Bianca, você não quer fazer o teste? Se você passar, você já começa a preencher o seu application e você já fica online. Falei, tá, mas eu tenho mais uma chance? Ela falou que eu tinha. E aí eu falei, então tá bom, eu posso sim fazer o teste, né? E marquei pro dia 4 de dezembro. A minha entrevista de emprego, eles não me deram resposta em novembro, mas mesmo assim eu quis tentar.
Dia 4, ela me ligou falando que eu tinha passado no teste e que era pra eu conseguir entregar o application o mais rápido possível, que eu ficaria online no mesmo dia. Então eu entreguei o application, tudo. A mulher me ligou 3 horas da tarde falando que eu já estava online e que eu poderia procurar por família, né? Pra ver se alguma família havia aparecido no meu perfil. Quando foi 4 horas da tarde, a mulher do RH da empresa me ligou falando que eu tinha sido aprovada no teste e que eu começaria dia 18. No teste não, na entrevista de emprego, e que eu começaria dia 18. E aí eu só consegui agradecer porque eu era muito imatura e eu não tinha guardado meu dinheiro. E eu desesperada, porque eu precisava muito do dinheiro para conseguir embarcar, que se eu conseguisse uma família, eu teria que pagar a agência. Tem 10 dias para pagar a agência, então eu fiquei, e se eu conseguir uma família, enfim. Entrou uma família no meu perfil, eles eram, não lembro de onde eles eram, só sei que nunca mais me responderam, família fantasma. E aí, dia 18, eu entrei na empresa, fiquei, nenhuma família aparecia no meu perfil. Quando foi em janeiro, apareceu outra família no meu perfil, 2 filhos, só que eu não conseguia entender a menina. Então, elas falaram que não. O clichêzão de sempre, pra quem é au pair sabe, que é: eu gostei muito de você, porém, vamos continuar procurando. Então, eu não desanimei, pensei, não tenho todo o dinheiro ainda, então eu vou continuar de boa. O processo na agência dura 1 ano. Então, quando foi em fevereiro, eu já comecei a ficar preocupada porque faltavam 3 meses pra agência me ligar e falar: olha, você tem 1 ano, então, tipo, não, você tá fora do programa. E aí eu fiquei apreensiva. Quando foi em fevereiro, apareceu uma família no meu perfil. São 4 crianças e um estado pequeno, em uma cidade menor ainda. E eu pensei, putz, vou conversar com eles pra ir treinando meu inglês, né? Porque meu inglês é básico, né? Não entendo direito, vou treinar. Até porque a agência, eles te dão essa dica. Você pode ir treinando inglês e vai que conversando com a família você goste. Eu lembro que era quinta-feira, 00:30 pra mim, 20:30 da noite pra eles. E eu tinha que trabalhar na sexta-feira super cedo. E eu lembro que eles entraram, demorou 30 minutos, o Skype, já desligamos e fui dormir, porque no outro dia eu precisava acordar cedo. Nada deles me responderem na sexta, nada deles me responderem no sábado. Eu estava na casa da minha amiga e a gente saiu, enfim. E aí quando foi no domingo eu mandei de super cedo, eu mandei um e-mail pra eles falando que eu tinha gostado deles e que se eles tivessem alguma dúvida que eles poderiam me procurar. E eles me responderam um e-mail falando que tinham gostado de mim, que queriam um match. E eu, nossa, tipo, e agora, né? Porque uma coisa é você ficar pensando, eu quero match, uma outra coisa é acontecer. Aí pensa, tipo, eu ficava pensando e eu, putz, e agora? Eles querem um match, e aí? Aí eles falaram que queriam uma menina pra março, isso era em fevereiro. Então eu fiquei desesperada, até porque eu não tinha todo o dinheiro do programa e eu tava pensando muito nisso. Aí eles pediram um segundo Skype e eu falei, tudo bem, eu acho que tava perto, era aniversário da minha prima, se eu não me engano, descemos pra praia, tava todo mundo lá, e quando deu o horário de eu falar com a família, eu entrei no carro, isso era noite, não dava pra ver nada, eu entrei no carro e eu liguei o Skype, tipo, oi, tô aqui. E aí eles pediram o match oficialmente, só que eu perguntei pra eles se eu podia ir em abril. Óbvio que eu não falei o porquê, né? Porque eu não falei, então, tô sem dinheiro, posso ir em abril? Não. Eu falei pra eles que eu precisava ficar mais um mês na empresa e que se eu poderia ir no outro mês. Como a mãe trabalha em casa, né, na verdade, ela falou que tudo bem, que não teria problema, e fechei o match.
A agência eu entrei em contato com a agência pra falar que eu tive o match, porque eu queria que eles me dessem um prazo maior pra conseguir pagar a agência. Eu tinha dinheiro, mas eu não tinha tudo, então eu pedi pro meu pai me ajudar e minha mãe pagou o meu visto. E me ajudou muito pelo meu visto. E aí foi a loucura de, tipo, visto, do desespero do visto. Então eu fechei o match com a família. Eu cuido de 4 crianças e eu moro no Lawrence, que é uma cidade em Kansas. Fiquei desesperada, óbvio. Mas no final deu tudo certo e talvez se eu tivesse embarcado antes e tivesse toda a situação da minha mãe, eu teria ficado mal e teria voltado. E o conselho que eu dou é fique calma. Então as coisas acontecem quando elas precisam acontecer, então é só você ficar tranquilo e não desistir, né? Eu poderia muito bem ter desistido, mas mesmo assim eu fui indo atrás. Então o meu processo durou 1 ano, porque eu comecei a colocar em prática mesmo em maio. E o meu embarque foi dia 1º de abril, dia da mentira. E eu embarquei, foi sensacional. E estou aqui há 4 meses. E é isso, esse é o vídeo de como eu vim parar nos Estados Unidos. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreva no canal, deixa algum comentário se você tiver alguma dúvida ou se você quiser saber alguma coisa a mais, que eu vou te ajudar. É isso, um beijo e tchau!